Olá, galerinha do sexto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Sociologia. Hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior sobre violência, mas agora o que a gente vai observar? São os dados, né? A gente vai trazer dados. Quem é que sofre mais violência, né, no nosso país, né? Quem são, né? Então a gente vai trazer algumas questões que envolvem esses dados. Depois nós vamos trabalhar novamente alguns tipos de violência, tá? Na próxima aula. Mas vamos lá, vamos para o quadro para a gente conhecer aí os conteúdos da aula de hoje. Então a gente vai falar sobre a parte 2, violência em foco. O que é violência, né? A gente trouxe algumas definições na aula passada sobre a violência, definições aí que vêm de autores que são importantes, da OMS, a Organização Mundial da Saúde, né? O que é violência, né? Aquilo que causa dor, sofrimento, mas também tem a violência que a pessoa comete sobre grupos, sobre indivíduos, sobre ela mesma, né? Quando eu faço um mal para mim, eu causo dor e sofrimento para mim, eu também estou cometendo um ato violento sobre mim, né? Então, existem vários tipos, vários conceitos de violência, que aí se resume violência auto-infligida, aquela que eu cometo sobre mim, né? Sobre o outro, sobre grupos. Então, a violência ela é um conceito extremamente amplo, né? E aí a gente trouxe esse cartaz, que ele é da campanha, novamente, do Sinal Vermelho contra a Violência Doméstica. Você não está sozinha. Essa campanha ela foi criada aqui recentemente, nessa época de pandemia, porque os casos de violência doméstica, eles não puderam ser denunciados, né, por conta da pandemia. Na verdade, puderam, mas percebeu aí que essas denúncias elas diminuíram nesse período, né? E aí, como forma de ajudar essas mulheres, foi criada essa campanha, onde as mulheres, né, marcam esse X nas mãos e vão em qualquer farmácia e denunciam aí, né, que estão sofrendo uma violência doméstica, né? Ou seja, a violência em âmbito familiar, em âmbito doméstico, tá, gente? Então, essa é uma campanha muito importante que a gente está divulgando aqui, tá? E aí, né, a gente vai falar sobre a violência em foco. Então, vamos falar um pouquinho sobre esses dados, né, trazer essas questões que envolvem aí a violência nesse âmbito geral. E aí tem uma antropóloga, professora, eu não sei quem é antropóloga, né? É alguém que estuda aí as culturas, né? O homem e suas culturas, né? Antropóloga. Então, segundo essa estudiosa, melhor falando, né? Alba Zaluar, a tendência de explicar a violência a partir da pobreza, da desigualdade, da legitimidade do uso da violência para combater a violência, entre outros, dificultam a compreensão dessa questão e das interrelações, interconexões dos diversos conflitos que afloram nas esferas, né? Nas esferas sociais, políticas, econômicas, religiosas e culturais. Então, essa visão de que a violência ela só pode ser explicada a partir de quem está ali em vulnerabilidade social, quem está ali na pobreza, quem está passando por um momento de desigualdade, ela só dificulta, né? Segundo essa estudiosa, ela só dificulta. É preciso que a gente observe outras questões que afloram a violência no nosso dia a dia. Questões vindas do social, do político, econômica, religiosas e culturais. Então, são questões, a violência ela ocorre acima de questões que a gente acha que ela só é proveniente daquilo, como, por exemplo, a pobreza. Não, a violência ela também pode vir da política. Vocês já pensaram nisso? Que os nossos, né, as pessoas que estão ali nos representando, dependendo do que elas não façam, lá, porque elas detêm o poder, pode ser que nos atinja aqui embaixo e que a violência aumente?
Vocês sabiam disso? Que a violência, ela transcende só quem está ali, quem é pobre, quem está em vulnerabilidade social. Não, gente. A gente não pode limitar a visão de violência só para isso, não. Ela está acima de tudo isso. Quando os nossos representantes não investem em educação, ou então não investem em certas questões, isso aflora desemprego, aflora aumento das coisas, vai descer. Essas questões de violência, elas vão chegar até nós, mais afloradas, né? Não é só o olhar da desigualdade, até porque a desigualdade ela tem um peso tão grande sobre a violência, muito grande, a desigualdade social, né? Uns terem mais, outros terem menos. Isso é aflorado muito. As questões de violência elas são afloradas muito por isso, né? E a gente sabe, a partir dos estudos da sociologia, que até o suicídio que é uma violência que a pessoa comete contra ela mesma, até o suicídio ele tem questões sociais. Eles não são questões da pessoa, da mente da pessoa, não. O suicídio, a origem dele é social. Muitas vezes a pessoa comete aquilo por questões coletivas, né? Então, tudo está conectado, tá bom? Vamos ao quadro para a gente dar continuidade? Olha só, então, ó, podem vir de questões de esferas sociais, políticas, econômicas, religiosas e culturais. Não é só olhar para cá, ó. Não é só olhar para isso. É para olhar para outras questões também que a gente precisa para entender um pouco essa violência. Então, olha só, a explicação reducionista impede que se pensem, né, que se pensem em políticas públicas mais adequadas e eficientes para a superação do conflito. É preciso olhar essa problemática da violência como algo extremamente abrangente e que, com o objetivo, né, essa visão de reduzir a violência só à pobreza e à desigualdade, impede que se pense em políticas públicas mais eficientes para superar esse conflito da violência, né? Então, o estudo elenca fatores sociais. Olha só o social aqui gritando, né, batendo na nossa porta. O estudo elenca fatores sociais relacionados ao aumento da criminalidade, que são comuns entre os países da América Latina. Ou seja, um dos países da América Latina é a gente aqui, né? O Brasil. Veja alguns dos principais aspectos que explicam essa violência persistente. Urbanização, ou seja, esse intenso processo de urbanização, desse inchaço populacional, ele tem causado esse aumento de violência, o inchaço das periferias, ou seja, as pessoas, elas vão para a periferia porque não tem, né? Não tem onde morar, não tem como viver, vão para a periferia. E o que acontece dentro desse contexto? Não é que a periferia seja violenta, mas é esse inchaço na periferia. E lá na periferia, que era muitas vezes para existir políticas públicas, mais educação, mais saúde, mais projetos para colaborarem com a juventude, é o que tem menos. É que tem menos projetos ligados a isso, né? Juventude em risco social é uma das causas da violência. Por quê? Porque essa juventude, que deveria, a maioria estar na escola, não está, né? Muitas vezes está aí passando por vulnerabilidade social fora da escola, sem qualquer apoio ali, né? De tudo. E aí esse é um dos problemas da violência, né? E desigualdade social. Então, esses fatores aqui são fatores sociais que estão ligados a esse aumento da criminalidade, né? Como eu falei para vocês, a gente falou sobre os tipos de violência, que tem violência coletiva, violência auto-infligida, aquela que é contra a pessoa, né? Um grupo, um indivíduo. Que também tem a violência, né? Que é essa que a gente está falando aqui, que são
ligados a fatores sociais também, todas elas têm essa relação, né? E esses são alguns fatores que esses estudiosos estão trazendo para nós, né? Para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso, né? E aí agora a gente entra nesses dados, né? Nesses dados sobre a violência. Vocês viram as causas aqui sobre a criminalidade e agora a gente vai trazer os dados em si, né? Que são dados que são importantes a gente analisar, a gente observar. E aqui a gente trouxe os dados de homens jovens negros são os mais vitimados, né? Olha só, aqui é a linha vermelha, né? Homens. Aqui é a linha preta, homens negros. E a linha branca, homens não negros, né? Então, aqui está escrito, juventude injustiçada. A linha preta mostra o crescimento explosivo das mortes violentas dos jovens negros, dos 10 anos de idade aos 20 anos, quando aumenta quase 180%. Olha só, então, aqui a bolinha negra está dizendo que são os homens negros, né? Então, olha só, chega a 180%. E isso ele está pegando a idade de meninos negros, jovens negros, que vai de 10 anos de idade aos 20 anos de idade. É uma população extremamente jovem, né? Olha a diferença aqui, ó, para os homens não negros. Olha como é gritante. Então, a nossa violência do nosso país, ela tem cor, né? Vocês podem ver que ela tem cor. O quanto que a gente ainda temos enraizado essas questões discriminatórias, né, no nosso país. E isso vai para os dados estatísticos, né? Todo esse preconceito, essa marginalização da população negra, ela é demonstrada aqui, né? É a juventude que mais morre no nosso país, né? Os jovens negros são os mais vitimados. A diferença é muito grande. São homens negros, né? Olha só aqui, ó, diferença enorme. Aqui é a idade, aqui é a porcentagem, né? Então, de cada 100 pessoas assassinadas no Brasil, 71 são negras, soma de pretos e pardos, segundo pesquisadores citados pelo Atlas da Violência. Né? O Atlas da Violência é um atlas que é um documento muito importante, que ele faz esse registro da violência no nosso país. E aí tem a violência no campo, tem a violência das cidades urbanas, tem violência de todo tipo, né? Tá? Muito bem. E aí, os mais homicidas no mundo. Projeção dos países com 10 maiores estimativas de homicídio por 100 mil pessoas para 2015, países selecionados. Aqui, ó, os países mais homicidas do mundo. O nosso país, o Brasil, está em nono, né? Está em nono com um dos mais homicidas. Então, a violência concentrada, observe a grande quantidade de países da América Central, resultado atribuído ao crime organizado de drogas, presente também no Brasil. Aí, em primeiro lugar aqui, né, tá Honduras, El Salvador, Venezuela, Colômbia, Belize, Guatemala, Jamaica, Trinidade e Tobago, e o Brasil, aqui em nono, né? Aí você vai vendo ali, né? Os Estados Unidos, que também tem um porte de arma enorme, é um dos países, enorme não, né? Que é livre o porte de armas, inclusive muito cedo. Ele não tá bem nesse ranking, não. É um dos países mais homicidas do mundo aqui, né? 84 também, tá? O Japão tá lá embaixo, né? Muito bem.
E aí, homicídios no Brasil, né? Evolução em números e em taxa por 100 mil habitantes. Aqui de vermelhinho é o número de homicídios e aqui é a taxa de homicídios, né? Aqui, ó, 19, né? E aqui é o ano também, aqui 2015, 28,9, 52.260, né? Essa é a evolução em número e taxa por 100 mil habitantes. Aí aqui a gente já vem para os estados, morte nos estados. Taxa de homicídios por 100 mil habitantes e número de casos por estado. Né? Como é que está essa violência aqui nos estados, né? Aí tem as cores. De 0 a 19, aqui é o branquinho, né? Aqui de verde, acho que é meio verde, amarelo, de 20 a 29 a taxa. E o vermelho é porque está em alta, né? De 30 a 39, Rondônia tá também. E o vermelho mais escurinho, assim, um vermelhinho bordô, é acima de 40, onde a violência está maior ainda, né? Essa taxa de homicídios. Então, a violência se espalha, os homicídios aumentam em quantidade e as taxas crescem em todas as regiões, tá? Exceto a do Sudeste, nesse ano aqui, né? E aqui, essa fonte é do 7º e 10º Anuário Brasileiro de Segurança Pública, tá? Atlas da Violência de 2017. Não é tão longe esse dado, né? E olha só, Rondônia liderou a lista de estados com maior diminuição na taxa de homicídios em 2017, menos 22%. Trata-se de um estado cujas mortes violentas estão historicamente associadas a conflitos agrários. Então, Rondônia é violento por quê no cenário nacional? Por conta de conflitos sobre a terra, pela terra. Olha só, gente, que interessante. Rondônia, desde que esse estado foi fundado, existem conflitos ligados a conflitos agrários. Muita gente sendo, né, morta dentro desses conflitos e pela terra, né? A gente está nesse cenário de violência principalmente por conta desses conflitos agrários, conflitos pela terra, tá? Então, nas palavras de Machado, a história da colonização de Rondônia, portanto, também explica a violência e o grande número de conflitos que permeiam sua sociedade. Por exemplo, no ano de 2016, Rondônia foi o lugar do mundo mais violento em termos de conflito pela posse da terra. E os registros dessa natureza aumentam desde o notável caso de Corumbiara. Se vocês tiverem curiosidade, peçam aí para a professora de vocês também, que está aí com vocês, professora de História, Geografia. Eu lembro que eu vi esse documentário na escola, né? Eu acho que eu tinha mais ou menos a idade de vocês e me marcou muito. Eu não sei se vocês podem, mas tem que ver a idade indicativa do documentário. E se vocês puderem ver, peçam para a professora passar para vocês, que é sobre o massacre de Corumbiara, né? É um massacre que ocorreu aqui em Rondônia, no interior daqui do nosso estado, em 1995. Ai, professora, eu tô ficando triste, a senhora falando essas coisas do meu estado. Não, gente, a gente precisa reconhecer a nossa realidade, né? O nosso estado, nós temos coisas boas no nosso estado? Temos muita, maravilhoso, eu não quero sair daqui. Mas a gente também precisa reconhecer, né, essas questões que envolvem o nosso estado, que envolvem a sociedade rondoniense, né? E a gente vê que a violência que ocorre aqui no nosso estado, ela está ligada a esses conflitos pela posse da terra. É algo muito forte no nosso estado, tá? Então, infelizmente, Rondônia tem sido palco aí desses conflitos ligados à terra, tá? Aí a gente vai fazer um panorama geral, só para a gente fechar a nossa aula. Eu fiz um print aqui para vocês, né? Sobre o Atlas da Violência de 2019. Aí aqui é um print que mostra vários dados, né? Aqui a gente pode começar por aqui, que em 2017 houve 65 mil suicídios, né?
A juventude perdida, porque 35.783 jovens foram assassinados em 2017. Gente, é muita jovem perdendo a vida, né? Taxa de 69,9 por 100 mil habitantes. Piores cenários, aqui Rio Grande do Norte, Ceará, Pernambuco, Alagoas, né? E aqui violência armada, que os homicídios, né, que foram cometidos com arma de fogo. E aqui a gente pode ver, né, perfil das vítimas de homicídio. A maioria eram homens, 92%. 618 mil pessoas foram vítimas de homicídio e a maioria eram homens, né? Violência contra a mulher, 4.936 mulheres assassinadas em 2017, maior número em 10 anos. 13 vítimas por dia, gente. É muita mulher, né? É muita mulher sofrendo ainda violência, principalmente dentro de casa, né? As maiores taxas, Roraima, Rio Grande do Norte, Acre e Ceará, tá? E aí, a maioria das vítimas eram negras. Olha só, gente. São dados pra gente ir analisando, né? Um pouco que algumas questões sociais estão enraizadas e vão refletir na violência no nosso dia a dia, infelizmente. E aqui são outros dados também, né? Perfil das vítimas, os homicídios fora da residência caíram e os homicídios dentro de casa aumentaram. Olha só, gente, violência dentro de casa. E aqui tem outros tipos dados, o peso da desigualdade racial, que é muito forte no nosso país. Nosso país é preconceituoso, discriminatório em relação à cor. A taxa de homicídio de negro é 43%. A taxa de homicídio de não negros é 16%, né? Os dados não nos deixam mentir que o nosso país ainda é racista e existe uma enorme desigualdade racial no nosso país. Essas são as nossas referências bibliográficas. E eu trouxe esses dados só para vocês terem aí uma ideia de como que essas questões sociais elas vão aparecer na violência. Elas vão ser refletidas como violência. Então, se a gente não cuidar dessas questões que são importantes no nosso dia a dia, o respeito, tentarmos ser uma sociedade menos racista, menos discriminatória, que respeite o outro, a cultura do outro, a religião do outro, isso não vai ser refletido em violências, em conflitos, como vocês viram aí no quadro. Tá certo? Eu deixei uma atividadezinha para vocês, espero que vocês realizem e até a próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.